Boa noite, professor Wonder. Boa noite, colegas. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar falando sobre a hipófise e algumas características específicas dela. Só que para a gente falar da hipófise, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre a relação dela com o hipotálamo, que é praticamente uma extensão da hipófise. É através dele que todas as sensações do nosso corpo são captadas. Mas o hipotálamo não faz parte do sistema endócrino, e sim do sistema nervoso central. Ele fica localizado no diencéfalo e pesa aproximadamente 4 gramas. Entre o hipotálamo e a hipófise existe uma haste que é chamada infundíbulo. É uma estrutura que conecta fisicamente o hipotálamo e a hipófise. Essa estrutura também é conhecida como sistema porta, né? Porque faz essa ligação entre o hipotálamo e a hipófise. Bom, a hipófise ela é protegida por um osso, né? Que se chama esfenoide. E o local onde ela fica armazenada dentro desse osso é a célula turca ou túrcica. Pode ser um dos dois. É uma depressão nesse osso onde se encontra a hipófise lá dentro. E assim, ela é chamada de glândula mestra, pois ela regula a grande maioria das outras glândulas. Ela regula o funcionamento da tireoide, córtex da suprarrenal e das gônadas, que são as glândulas sexuais. E no masculino são os testículos e no feminino os ovários, né? Onde fica alojado. É dividido em duas porções, entre a hipófise anterior e a hipófise posterior. A anterior pode ser chamada de adenohipófise e tem a capacidade de produzir e secretar os hormônios. E a posterior é a neurohipófise, que é essa que tem uma ligação direta com o sistema nervoso, né? Por isso esse nome. Ela não produz ou secreta hormônios, ela tem a função apenas de armazenar e liberar na nossa corrente sanguínea. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os hormônios que são produzidos pela hipófise. E vale lembrar também que a hipófise ela é subdividida em duas, sendo elas a adenohipófise, que sintetiza e secreta os hormônios, e a neurohipófise, que é considerada uma expansão do hipotálamo, que também tem a função de armazenar e secretar os hormônios. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os hormônios que são produzidos pela adenohipófise primeiro, que vale lembrar que é o lobo anterior da hipófise. Bom, o primeiro hormônio é o famoso e conhecido, acredito por todos, como GH, como a gente acabou vendo durante as aulas do professor. Esse hormônio ele atua principalmente no crescimento do organismo, incluindo tecidos, ossos e cartilagens. Em segundo, a gente tem o TSH. O TSH, pessoal, ele tem a função de estimular e regular a atividade da tireoide na produção dos hormônios que ela precisa. Beleza? Em terceiro, a gente tem o ACTH. O ACTH, pessoal, ele estimula a glândula suprarrenal a produzir seus hormônios. E ela tem uma função também de secretar a glicorticoide. Em seguida, a gente tem o hormônio LH. Esse hormônio, pessoal, ele regula as atividades das gônadas masculinas e femininas, como a produção de testosterona nos testículos dos homens e a indução da ovulação e formação do corpo das mulheres. Em seguida, a gente tem o FSH. Esse FSH, pessoal, é um hormônio que atua na produção dos folículos nos ovários e dos espermatozoides nos testículos masculinos. E por último, a gente tem o prolactina. Esse hormônio, pessoal, ele trabalha promovendo a produção de progesterona nos ovários femininos e também na produção de leite, nas glândulas mamárias durante a gestação e a gravidez, que auxilia, claro, na amamentação. Agora, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho sobre a outra subdivisão da hipófise, como eu havia dito no começo, que é a neurohipófise, que é o lobo posterior da hipófise. Que, diferente da adenohipófise, a neurohipófise ela secreta somente 2 hormônios, sendo eles o ADH, que é o hormônio que atua no controle da eliminação de água pelos rins,
Então, ele tem um efeito antiurético, ou seja, é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui, onde provoca uma maior absorção de água no túbulo renal, consequentemente diminuindo a urina. E o outro é a ocitocina, que é o hormônio que atua nas contrações do útero durante o parto da mulher, que estimula a expulsão do bebê. Esse hormônio também ele promove a liberação do leite durante a amamentação. Nos homens, há alguns estudos que demonstram que tem aumento de níveis de ocitocina durante a ejaculação. Oi, pessoal! Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as funções da hipófise. Bom, a hipófise ela possui funções muito importantes. Além do controle de outras glândulas, ela também contribui para o funcionamento do metabolismo e produção de hormônios. A hipófise, ela tem a função de regular o trabalho das glândulas suprarrenal, tireoide, testículos e ovários, produzir o hormônio importante para a lactação, que é a prolactina, o hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético e o hormônio chamado ocitocina, que é importante no trabalho de parto. A hipófise é dividida em lobo anterior, que seria a adenohipófise, que quando estimulada pelo hipotálamo, ela secreta diversos hormônios, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento, o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, o ACTH, que é o hormônio adrenocortical, o LH, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio foliculoestimulante, entre outros. Esses hormônios estimulam outros órgãos, como tireoide, adrenal, ovários, testículos, entre outros. E assim ajudam a regular funções importantes, como, por exemplo, a manutenção da pressão arterial, o crescimento, reprodução, etc. E temos também o lobo posterior, que seria a neurohipófise. Armazena e secreta o ADH, que é o hormônio antidiurético, e ocitocina, hormônios produzidos pelo hipotálamo, que regulam o equilíbrio de água e eletrólitos e a contração uterina, respectivamente. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a ocitocina. Bom, muitas pesquisas foram realizadas sobre o efeito da ocitocina ao longo dos anos, né? Sendo estudados, inclusive, a capacidade de suprimir distúrbios mentais. E dentro desses benefícios, eu vou estar citando 10 que eu achei muito interessante. O primeiro, facilita o parto normal. Durante o parto, o nível de ocitocina aumenta, estimula a contração e abre o colo do útero para facilitar a passagem do bebê. E após o nascimento, a ocitocina continua agindo nas contrações uterinas para diminuir hemorragia. Quando a ocitocina não é liberada em nível necessário, eles fazem o uso da ocitocina sintética, do medicamento. Segundo, importante para a amamentação. Através da sucção feita pelo bebê, são provocados impulsos elétricos no seio da mãe, que vão até o cérebro e estimula a liberação da ocitocina. O hormônio segue pela corrente sanguínea e vai até as glândulas mamárias, empurrando o leite pelos ductos. E ele também ajuda no vínculo entre a mãe e o filho. O terceiro é justamente esse, promove apego entre pais e filhos. Com relação à mãe biológica, estudos indicam que as que produzem maior quantidade de ocitocina durante o primeiro trimestre de gravidez se envolvem mais afetuosamente com os filhos. Referente à paternidade e mães e pais adotivos, estudos constataram que o envolvimento real e carinhoso com a criança estimula a liberação de ocitocina. Quarto, aumenta o prazer sexual. A ocitocina é liberada durante a relação sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres, e intensifica a ligação entre os parceiros. Quinto, melhora a habilidade social. Melhora a capacidade das pessoas interagirem umas com as outras. Pacientes com autismo e esquizofrenia demonstram maior facilidade nas interações sociais quando a ocitocina é liberada. Reduz o desejo por drogas. Um artigo de 1999
diz que a ocitocina inibe a tolerância a drogas viciantes como cocaína e álcool e reduz os sintomas comuns de abstinência. 7º, alivia o estresse. O hormônio regula as emoções e o humor, favorecendo a diminuição do estresse. Essas adequações são capazes de diminuir sintomas de depressão, ansiedade e fobia social. 8º, induz o sono. Com o cérebro livre de condições de estresse e ansiedade, o sono é naturalmente beneficiado. Ela aumenta a sensação de tranquilidade e propicia o descanso eficiente. 9º, promove a generosidade. É capaz de afetar o senso de altruísmo, tornando as pessoas mais generosas. É uma via de mão dupla. Quanto mais generosidade o indivíduo pratica, mais ocitocina é liberada. E assim, a prática de generosidade são estimuladas. E o 10º, fortalece os relacionamentos amorosos. Nos relacionamentos amorosos, a liberação de ocitocina é estimulada através do contato físico de olhares, beijos, abraços e carinhos. Esse aumento da presença do hormônio do amor, como ocitocina é chamada, no organismo, eleva as sensações de bem-estar e felicidade. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou dar início às doenças que são associadas pela hipófise. Vou começar falando um pouquinho, uma introdução sobre o que é um tumor. Ele se refere a um aumento excessivo de tecido em alguma determinada área do corpo, na qual uma massa de células crescem em um espaço muito pequeno, o que leva à compressão e a lesões de outras células saudáveis. Existem dois tipos de tumores: os tumores benignos, que têm pouca chance de se espalhar e tomar conta de outras partes do organismo, e temos também os tumores malignos, que têm grande chance de se espalhar pelo corpo todo, o famoso câncer. Só por curiosidade, os tumores grandes e pequenos, eles têm nomes. Os grandes, eles medem cerca de 1 centímetro ou mais e são conhecidos como macroadenomas. E os tumores menores, eles são chamados de microadenomas. Bom, falando agora especificamente de um tumor na hipófise, ele ocorre quando há um aumento excessivo de tecido e células dentro da mesma. Ou seja, um tumor nessa região pode levar a glândula da hipófise a produzir quantidades maiores ou menores de hormônios, podendo causar doenças e problemas sérios ao organismo. Porém, a maioria dos casos de tumor na hipófise são casos de tumores benignos e tem uma grande chance de cura. Em sequência, agora, estaremos falando de 3 doenças que são causadas por tumores na hipófise, que são a doença de Cushing, a hiperprolactinemia e a acromegalia. Bom, começarei então pela doença de Cushing, que ocorre quando o organismo é exposto a altos níveis de corticoide, ou seja, o nível do hormônio cortisol, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, se eleva muito. E esse excesso de cortisol ocorre por causa de um tumor benigno que aparece na hipófise, aumentando assim a produção do hormônio adrenocorticotrófico, também conhecido pela sigla ACTH, que é um hormônio sintetizado na hipófise que estimula a produção do cortisol pelas suprarrenais. E assim causa a doença de Cushing. Ou seja, essa doença ocorre porque tem um tumor na hipófise que aumenta a produção do hormônio ACTH e, consequentemente, aumenta assim a produção do cortisol. Os sintomas dessa doença é o acúmulo de gordura localizada no pescoço e na região abdominal. O rosto fica avermelhado e arredondado, porém podem aparecer também estrias vermelhas, como mostra a imagem. E os braços e as pernas, eles ficam finos e pode ocorrer também fraqueza muscular. Essa doença tem cura e o tratamento deve ser analisado da melhor forma para cada caso, mas ele pode ser tratado através de medicações ou por meio de cirurgia. Oi, pessoal, agora eu vou estar dando continuidade sobre as patologias associadas à hipófise. Bom, pessoal, vou estar falando para vocês sobre a doença da hiperprolactinemia. Ela é uma anomalia fora do comum. Ela é causada pela produção elevada de prolactina.
e também conhecida como o hormônio do leite. A prolactina é produzida pela hipófise, uma glândula que fica localizada na parte inferior do nosso cérebro, que eleva a produção do hormônio durante o período gestacional e pós-parto. E ela pode atingir tanto mulheres quanto homens em idade adulta e fértil, entre 20 e 50 anos. E agora eu vou estar falando para vocês uma das causas que eleva essa doença, que é a síndrome dos ovários policísticos, a gravidez e período de lactação, insuficiência renal, traumas e lesões na região torácica, estímulo dos mamilos e estresse psicológico, e efeito colateral ao uso de alguns medicamentos. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando para vocês sobre a acromegalia. O que é essa doença? Ela é uma doença crônica e rara. Ela é decorrente da produção excessiva do hormônio do crescimento, o GH, e, consequentemente, do fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. E ela é uma condição de longo prazo, na qual há muito hormônio do crescimento no organismo e os tecidos corporais vão ficando maiores com o tempo. Geralmente, o nariz, mãos e orelhas são as partes do corpo que mais crescem. E agora eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a causa. A causa do aumento dessa liberação do hormônio do crescimento geralmente é um tumor não canceroso, benigno, na glândula pituitária. Essa glândula ela está localizada logo abaixo do nosso cérebro. É ela que controla a produção e a liberação de vários hormônios diferentes, incluindo o hormônio do crescimento. E agora eu vou falar um pouco sobre os sinais e os sintomas, que a pessoa sente, que é odor corporal, diminuição da força muscular, que é a fraqueza, fadiga, altura excessiva, quando a produção de hormônio do crescimento em excesso começa na infância, sudorese excessiva, cefaleia, rouquidão, dor articular, ossos grandes da face, os pés e as mãos grandes, como eu já disse, e glândulas grandes na pele, e mandíbula e língua grandes também. E aí tem o movimento articular limitado, a apneia do sono, inchaço das áreas ósseas ao redor das articulações, e entre outros. Ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Para, por favor. Tô falando sério. Se a pessoa te quer, se existe sentimento, não é eu não quero. Hipófise, vai! De todo o sistema endócrino, a hipófise se destaca, produzindo os hormônios que controlam a parada, ocitocina, TSH, LH e etc., regulando o trabalho das glândulas pela mestra. Sobre sua origem, agora eu vou falar. Dividido em duas é melhor de explicar. Nervosa ectodérmica são suas porções, formando a grande hipófise 1 centímetro de extensão. Formando a grande hipófise 1 centímetro de extensão. Formando a grande hipófise de 1 centímetro de extensão. A grande hipófise de 1 centímetro de extensão. Mas nenhuma hipófise vive só de sucesso. É hora das doenças entrar aqui no processo. Tem muito ou tem pouco, o problema já é certo. Controle é a chave, nem faltando e nem excesso. E todos os detalhes é difícil de explicar. Só um gênio careca pra poder nos ensinar. Estudos e pesquisas são a solução pra compreender a hipófise que domina o bailão.
pra compreender a hipófise que domina o bailão. Pra compreender a hipófise que domina o bailão. Hipófise, vai! A grande hipófise que domina o bailão.